Na minha análise, pênalti claro para o Flamengo. Mais um lance escandaloso da arbitragem brasileira. Olha esse lance. O Felipe Luiz tem que ter culhão para cobrar desse time. Não adianta ser bom treinador e não ter culhão para cobrar. Gente, esse pênalti é escandaloso. Escandaloso. Talvez tenha sido o maior pênalti não dado no Campeonato Brasileiro até aqui. Imagens reveladoras mostram o maior pênalti escandaloso do futebol mundial, após um lance bizarro no jogador do Flamengo, Bruno Henrique, que levou um chute nas pernas pelo jogador do Fluminense, Thiago Silva. A imprensa detonou a arbitragem. Confira só. Na minha análise, pênalti claro para o Flamengo, cometido pelo Thiago Silva. Não vê o Bruno Henrique acaba cometendo o pênalti. E pra mim também foi pênalti do René. Eu, como hoje trabalho comunicando, falando aquilo que a gente vê no futebol, que a gente expressando os meus sentimentos, expressando aquilo que eu vejo, eu não posso deixar de ser verdadeiro com a minha análise. Então pra mim foi pênalti. Eu vi o PC falando agora, na hora da jogada do Thiago Silva, ele falou que não foi pênalti. Pra mim foi, mas a gente tem que entender a regra. Pra mim foi pênalti. Se sou eu no lance, marca pênalti. E se eu tivesse, se eu tô no campo com a camisa do Fluminense, por exemplo, e não marcam um pênalti a meu favor, eu ia ficar puto pra caramba. Então é isso, tá? Mas o Fluminense muito bem. Parabéns ao time de guerreiros, que mais uma vez demonstrou que é bom. Eu acho que o diferencial do primeiro tempo e segundo tempo foi o centro-campo. O Fluminense no primeiro tempo ganhou com o centro-campo, ganhou. E no segundo tempo o Fluminense perdeu um pouco isso. E fez com que desse um passinho para trás e o Flamengo ganhasse campo. Então o Flamengo foi melhor no segundo tempo, mas não amplamente melhor. O Flamengo ganhou mais campo, teve posse de bola. Colocou muito assim o Fluminense lá perto do gol do Fábio. A entrada do Cebolinha foi muito importante, mudou um pouco a dinâmica do Flamengo, mas o Flamengo, para criar no terço final, sem o Arrascaeta, sem o próprio Pedro no campo, o Flamengo parecia hoje assim meio aéreo, cara, sabe, meio sem saber o que fazer do terço final. E o Fluminense se defendeu muito bem. Algum tempo atrás, quando o Flamengo jogou contra o Racing, eu falei que o Flamengo tinha mostrado algumas facetas, né, nesse jogo. Hoje, eu acho que o Fluminense mostrou algumas facetas nesse jogo. O Fluminense marcou alto quando teve que marcar alto e bem. O Fluminense marcou baixo quando teve que marcar baixo e bem. O Fluminense, quando teve que ter posse de bola, teve posse de bola. O Fluminense, quando teve que dar um passe longo nas costas da zaga, ele o fez. Cara, o Fluminense foi muito bem, cara. Gostei muito do Fluminense. Gostei muito, muito, muito mesmo. E o Flamengo... que é muito complicado você colocar um jogador no lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil hoje. Então, acaba sentindo falta. Colocar alguém no lugar do Pedro, sente falta. Mas eu achei o Saul, principalmente o Saul, hoje muito abaixo. O Saul, muito abaixo. O próprio Samuel Lino também. Hoje jogou, foi muito abaixo também da expectativa que foi criada em cima desses atletas, né? Mas mas é um resultado que deixa o Campeonato Brasileiro em aberto. O Campeonato Brasileiro está muito aberto. E eu fui ver a torcida do Flamengo começar a cantar mesmo quando o Flamengo fez o gol, que começou a torcida do Flamengo cantar. Então, assim, parabéns à torcida do Fluminense. Gente, esse pênalti é escandaloso. Escandaloso. Talvez tenha sido o maior pênalti não dado no Campeonato Brasileiro até aqui. O Thiago Silva dá um pontapé na panturrilha do Bruno Henrique. Isso é pênalti aqui no Suriname, na Nicarágua, na Itália, no Japão, em qualquer lugar. Mas esse encontro do David Oliveira com Wagner Hellway não poderia dar em outra coisa. Porque eles são muito ruins. Isso é despreparo. Deixa no loop aí. Isso é despreparo. Isso foi muito pênalti. Ai, mas o Flamengo... Não interessa.
Pênalti é pênalti. A favor, contra, ao time que você torce, ao time que você não torce. Se é pênalti, tem que dar. Isso aí foi escandaloso. Um pênalti escandaloso sonegado para o Flamengo. Ei, arbitragem brasileira, que esculhambação, hein? Mais um lance escandaloso da arbitragem brasileira. Olha esse lance. David Oliveira Lacerda, que é bom árbitro capixaba, hein? Faz um grande brasileiro. Mas aqui é injustificável, velho. O Bruno Henrique invade a área, toma uma bica do Thiago Silva e o árbitro não marca o pênalti. Mas isso é pênalti, assim, pênalti, com P maiúsculo. Um absurdo. E o Wagner Hillway, o árbitro de vídeo. Velho, pra que tem o árbitro de vídeo no futebol brasileiro, velho? É nesse tipo de lance claro que vocês têm que entrar e falar: professor, aqui é um absurdo não ter marcado em campo, vem cá e corrige. E eles não fazem isso. Flamengo foi operado contra o Fluminense, onde já se viu Thiago Silva dar uma bica na perna do Bruno Henrique. Ei, arbitragem brasileira, é a pior do mundo disparado, hein? Que fase! O Felipe Luiz tem que ter culhão pra cobrar desse time. Não adianta ser bom treinador e não ter culhão pra cobrar, e não ser vibrante, e não fazer esse Flamengo jogar o mínimo. O Flamengo foi humilhado no primeiro tempo. Se no segundo tempo mudar alguma coisa, pode conseguir algum ponto, mas mais um tempo patético de um elenco milionário não dá pra aceitar, sem vontade, sem culhão. E o garoto João Vitor é da base, mas desceu pro play, amigo. Tem que saber brincar, não dá pra amarelar em todo jogo que entrar. Um Flamengo ridículo em todos os aspectos, apático, sem vontade, como há muito tempo acontece. Só que como consegue o resultado, pouca gente fala. Acorda, Felipe Luiz, você é bom, mas falta muita vibração ainda, inclusive para passar para os seus jogadores. Da onde o time do Flamengo sai para as partidas? Porque pelo jeito o Flamengo sai de um spa, o Flamengo sai de uma sauna, o Flamengo sai da Termas. Eu não sei de onde o Flamengo sai para jogar uma partida de futebol. É sempre a mesma coisa. É sempre um primeiro tempo preguiçoso, xoxo, ruim, para tentar buscar no segundo tempo. Até quando esse time não vai ter vergonha na cara no primeiro tempo? Eu não sei se sai da Termas, eu não sei se sai da sauna, se sai de um spa, se sai da massagem, né? Tem jogador aí postando massagem. Eu não sei de onde o Flamengo sai para jogar os jogos. Porque o primeiro tempo é sempre sonolento, xoxo, ridículo, e tenta buscar no segundo. Não dá para entender. Ou o treinador costuma cobrar, começa a cobrar postura firme desde o primeiro minuto de jogo, ou assim, o Flamengo, porque tem resultado por enquanto. Aí a torcida não reclama, mas tem que cobrar. Não dá pra entrar dormindo todo jogo. Galera, é o seguinte, mais uma vez o Flamengo entra no primeiro tempo, né? Mais uma vez o primeiro tempo do Flamengo, assim, cara, horrível. O Felipe Luiz, cara, tem que acordar, tem que fazer alguma coisa para esses jogadores, porque não dá pra acreditar no que o Flamengo vem fazendo no primeiro tempo. O Flamengo vem ganhando jogos, os últimos jogos, entretanto, o Flamengo vem passando um sufoco muito grande. Vem vencendo os jogos, alguns. Esse perdeu, mas teve esse lance polêmico aí que tá dando o que falar, desse pênalti no jogador do Flamengo, Bruno Henrique, aonde o Thiago Silva dá um pontapé nele. Cara, não dá pra entender o que passa pela cabeça da arbitragem. Tem vídeos que mostram. Isso daqui, na minha opinião, é muito pênalti. Inclusive, existem pênaltis que marcam muito menos do que esse. Não dá pra entender o que passa pela cabeça da arbitragem. Beleza que o Flamengo não jogou bem, mas nada a ver uma coisa com a outra, né? Por mais que o Flamengo não tenha jogado bem, nada justifica a não marcação do pênalti. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas o Flamengo não jogou bem, não merecia o pênalti. Cara, não existe isso de merecer ou desmerecer. Se foi falta dentro da área, o árbitro, independente do momento atual do time, se ele tá jogando bem ou tá jogando mal, pênalti, tem que marcar. Então, na minha opinião, o VAR mais uma vez errou. Dessa vez o Flamengo foi prejudicado, outras vezes foi beneficiado, assim como o Palmeiras, entre outros clubes aí também. Sim, uma hora ou outra o seu clube de coração
tanto vai ser prejudicado como também vai ser beneficiado. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui neste vídeo. Foi pênalti ou não? Comentem aqui e deixem a sua opinião. Valeu e até a próxima.